Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 2 de outubro. Nós estamos aí no nosso primeiro dia útil do mês de outubro, né? Começando aí os nossos trabalhos, os serviços, quem trabalha com metas, começando a correr atrás das metas, não é assim? Então é um mês que se inicia, um mês aí onde nós temos aí uma esperança. Queridos, todos os dias nós estamos aqui com um devocional especial, você sabe disso, e hoje eu quero trazer um devocional para você que vai muitas vezes fazer você refletir sobre a sua vida, sobre áreas da sua vida que podem estar travadas, estar bloqueadas e você não sabe por quê. Muitas vezes é uma área sentimental, muitas vezes é área financeira, é alguma área da sua vida que você não consegue romper e você muitas vezes não sabe dizer o porquê. Fala assim, pastor, eu não sei. E ali conversando, muitas vezes com um irmão, com outro, que nos fala sobre a sua vida está bloqueada em alguma área, nós começamos a perceber que a vida daquela pessoa travou depois que alguém ali falou algo que, quando nós olhamos com olhos espirituais, nós vamos ver que se tratava de uma maldição. Então, a palavra que nós vamos estar trazendo hoje, esse devocional de hoje, é sobre a maldição, tá? Você que muitas vezes se sente aí que foi alvo de uma maldição, ouça esse devocional que vai ser muito importante para você. Por isso eu coloquei como tema de hoje, do nosso devocional, o seguinte tema, ó: maldição sem motivo justo não pega. Vou repetir. Maldição sem motivo justo não pega. Queridos, nós sabemos que a maldição ela existe. Ela não é algo que da nossa mente, da nossa cabeça, né? Ela existe, a maldição. Por mais que alguns de uma maneira mais conservadora, né? Alguns teólogos mais conservadores acreditem, né? Falam assim, ó, Jesus se fez maldição por nós, e não é mentira, é verdade. Jesus se fez maldição por nós. Mas nada na cruz de Cristo é automático. Não é porque você acabou de aceitar Jesus, se batizou, agora você é um cristão, que pronto, olha, acabou a minha vida, agora está tudo perfeito. Não, porque se fosse assim, também nós não teríamos pecado, nós também não teríamos doença, nós não teríamos maldição, porque a Bíblia fala que Jesus levou na cruz as nossas dores, nossas enfermidades. E a Bíblia também nos fala que ele nos redimiu do pecado. Mas existe pecado até hoje, existe doença, enfermidades, dores, até hoje. Não é assim? Por quê? Porque na cruz de Cristo nada é automático. Você precisa encaminhar isso até a cruz de Cristo. Mesmo você sendo cristão, andando junto com Deus ali, lendo a Bíblia, fazendo um devocional como esse, você se dedicando a Deus, você pode estar debaixo, né, de uma maldição. Bom, então como que eu sei que eu estou debaixo de uma maldição? Porque algumas coisas elas vão se repetiram na minha família, ou a partir do momento que alguém falou algo, a minha vida ela bloqueou. Eu quero focar especialmente nessa situação, quando alguém fala algo para você, onde você percebe que a partir daquele momento a vida da pessoa travou. Pode ser a palavra que veio de um pai, de uma mãe, de um avô, de um líder, de um professor, de um chefe de trabalho, e depois que foi falado aquilo, simplesmente você viu que a sua vida ela paralisou. Ela não foi para frente. Depois de um divórcio, onde o ex-cônjuge chegou para você e falou bem só, você não vai ser feliz com ninguém. E realmente, depois daquele dia, você já tentou tocar sua vida, já tentou restabelecer sua vida de novo, e você não conseguiu. Você não conseguiu ser feliz de novo. Então isso são sinais de que você está debaixo de uma maldição. Então, amados, eu quero poder trazer essa palavra para você poder meditar e para que você entender como que você pode se desfazer dessa maldição e como que você
e alguns sintomas, né, que você pode estar carregando, que é sinal de maldição. Bom, o primeiro livro que eu quero ler com você é o livro de Provérbios, capítulo 26, verso 2. Esse verso que nós vamos ler, ele é categórico toda vez que nós vamos ministrar sobre libertação e sobre maldição. Provérbios 26, verso 2, que diz assim, ó: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então, amados, nós temos que entender que a maldição ela vai pegar de que forma? Ela só vai pegar se ela achar um motivo justo. Daí, o que é um motivo justo para a maldição pegar? Bom, primeiro vamos separar o que é maldição. A maldição, muitas pessoas interpretam a maldição como sendo pecado. A maldição ela não é pecado, ela é um sintoma do pecado. O pecado é uma transgressão, fazer algo de errado, aquilo que Deus reprova. A maldição é a consequência do pecado. A Bíblia é muito clara quando ela diz que aquele que pecar, esse morrerá. Ou seja, quem peca, a responsabilidade é pessoal. Mas todos nós geramos heranças no mundo espiritual. Então, quando eu peco, eu respondo pelo meu pecado. Mas esse pecado, ele gera uma herança. Ele gera um sintoma que ele vai poder reverberar na vida de alguém. Então, quando a pessoa lança uma palavra para você, ela está pecando em praguejar, em amaldiçoar você. Ela peca. E por aquele pecado, a pessoa que lançou a maldição, ela vai responder pelo seu pecado. Porque aquele que peca, esse morrerá, diz a palavra de Deus. Mas o sintoma daquele pecado, ele vai procurar um motivo justo para repousar sobre a sua vida. E esse motivo justo é se você também estiver em pecado. O motivo justo é você estar em pecado, é a legalidade, é a brecha que muitas vezes você ouve. E ali ele repousa sobre você se tiver um motivo justo. Agora, se você estiver andando com Deus, né, você já confessou seus pecados, você já renunciou às maldições, e você está andando certinho com Deus, pode ter certeza que a maldição não vai pegar em você. Mas se você estiver em pecado ou distante de Deus, com certeza isso vai reverberar na sua vida, aquela consequência daquela maldição. Amém? Entendido então? É como se fosse uma dor de cabeça. Maldição é como se fosse uma dor de cabeça. Bom, a dor de cabeça ela nem sempre é uma doença. A dor de cabeça muitas vezes pode ser um sintoma de que algo no seu corpo não está bem. Uma dor no estômago, um problema no rim, um problema no fígado, né? Um problema diverso, até mesmo um problema na visão. Pode estar relacionado. Então você tem uma causa e você tem ali o reflexo daquela causa. É como a dor de cabeça. Como a febre, por exemplo. A febre, ela também é um sintoma, ela não é uma doença. Ela é um sintoma. A febre indica que algo está errado. Que você pode estar tendo um resfriado, que você pode estar pegando uma virose, que você está tendo algum problema infeccioso dentro do seu corpo. Então o corpo ele relata isso para você em forma de uma febre, em forma de uma dor de cabeça. A maldição ela é a mesma coisa. Quando você percebe sintomas de maldição na sua vida, é, na verdade, para que você tome uma atitude para você consertar aquilo. Se você está percebendo que você está sendo vítima, que você está sendo alcançado por aquela maldição, o que aquilo quer dizer para você? Olha, você precisa corrigir, você precisa fechar essa brecha, você precisa renunciar a esse mal, esses pecados, pedir perdão pelos seus pecados. Então a maldição ela é algo ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque se não fosse a maldição, eu não saberia quando que eu teria que me corrigir. Entendeu?
Mas se a maldição repousou em você, você está sentindo sintomas, você tem que ir lá e resolver essa situação. Por exemplo, queridos, a primeira vez que a palavra maldição ela é citada na Bíblia foi dentro de quando Deus declarou ali os 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5 mais exatamente, você vai perceber que Deus ele fala sobre a maldição. Ele explica claramente ali sobre a maldição. A maldição que os filhos respondem pelos pecados dos pais, ou seja, os pais pecaram, gera-se uma herança onde os filhos eles vão ter uma consequência, ok? Outra passagem na Bíblia que nos mostra sobre maldição é quando Balaque, rei de Moabe, chama Balaão, né, um bruxo, um feiticeiro, ali um profeta bruxo, né? Ele chama Balaão para lançar uma maldição contra o povo de Deus. E o povo de Deus, nesse período, ele estava andando certinho com Deus ali, não estava se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Nesse período, o povo de Deus estava andando certinho. E o que aconteceu? Simplesmente Balaão, ao invés de amaldiçoar ao povo de Israel, o povo de Deus, ele simplesmente profetizou no oráculo ali o seguinte, lá em Números 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Por quê? Porque não achou causa justa, não achou pecado. Se aquele povo tivesse ali murmurando, reclamando, idolatrando, tivesse fazendo coisas que Deus reprova, com certeza a maldição de Balaão iria repousar sobre o povo de Israel. Mas como o povo naquele período, naquele tempo ali, ele estava andando debaixo da lei de Deus certinho, coisa que era relativamente rara, né? A maldição não repousou sobre eles. Então, queridos, isso nos ensina claramente que a maldição ela existe. A maldição, a palavra maldição, ela é citada em toda a Bíblia. Ela é citada no livro de Malaquias, no último capítulo de Malaquias. Ela é citada no livro do Apocalipse. Por quê? Porque a maldição, até a volta de Cristo, haverá maldição. Haverá maldição. E nós temos que nos manter alertas para saber se estamos vivendo esses sintomas de maldição para levar até a cruz de Cristo, renunciar a essa maldição. É como eu disse, a maldição ela é uma herança. E herança você recebe. E se você não quer receber essa herança, você tem que renunciar a essa herança. Não é assim? Se você recebeu uma herança lá do seu pai, da sua mãe, uma herança, e você fala, não, eu não quero essa herança na minha vida, eu não quero essa casa, esse carro, esse dinheiro que deixou para mim, porque eu estou muito bem de vida, eu não quero. Você vai ter que renunciar àquela herança. Entendeu? Mesma coisa acontece no mundo espiritual. Você tem que renunciar essa herança de maldição, que sempre ela vem, quando a gente fala maldição, a gente pensa em algo que não nos favorece e que tem como objetivo nos bloquear, nos paralisar, não nos deixar progredir em alguma área da nossa vida. Como eu disse, pode ser uma palavra lançada sobre você? Pode. Um chefe de trabalho falar para você assim, você nunca vai ser nada nessa empresa, nem em lugar nenhum. E daí você realmente começa a entender que por mais que você estude, você se esforça, você já mudou de emprego, mudou de serviço, por mais que você seja bom, você não consegue prosperar, você não consegue ganhar uma promoção. Ou, como eu disse no começo da mensagem, um relacionamento onde acabou de ser rompido, um dos cônjuges ali, no alto da emoção, fala um pro outro assim, você não vai ser feliz com ninguém, você separou de mim, você não vai ser feliz com ninguém. E daí você vai tentar tocar sua vida e simplesmente você realmente não consegue ser feliz com ninguém. Ou um pai ou uma mãe que fala para filho ou para o filho, olha assim, como que você quer ser pai se você é assim? Como que você vai ser mãe? Você nunca vai ser pai, você nunca vai ser mãe desse jeito. E daí a filha, depois que casa, tem dificuldade em gerar filhos. Então são palavras que é lançada, queridos, e que essa maldição, essa palavra de maldição, ela vai repousar se ela achar ali uma justa causa.
Agora, nós que somos cristãos, é importante nós nos atentarmos também ao que sai da nossa boca, para que da nossa boca não venha sair maldição contra ninguém. Contra ninguém. No livro de Tiago, capítulo 3, verso 12, para nós encerrarmos, fala assim: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, da boca de um cristão que fala de Deus, que prega Deus, não pode sair maldição, não pode sair nada que possa prejudicar ninguém. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra com você para que você possa meditar, tá? E fazer um convite especial a você que não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal. Pode estar nos adicionando no seu WhatsApp, pode estar entrando em contato conosco, tá bom? Eu quero poder estar orando com você agora e consagrando esse dia e essa semana ao Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, nós damos início, Pai, a esse mês, esse primeiro dia útil do mês, onde nós consagramos esse dia, nós consagramos essa semana, nós consagramos esse mês ao Senhor, clamando ao Senhor, Pai, para que nós possamos andar corretamente diante do Senhor, que nós possamos, meu Pai, não ter motivo justo para que nenhuma maldição repouse sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que se houver, Pai, o Senhor possa nos mostrar, o Senhor possa nos revelar em sonho, numa palavra, num texto bíblico, numa lembrança, para que nós possamos renunciar a todo esse mal e possamos romper, Pai, em fé, naquela área que muitas vezes estamos bloqueados. Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor, pedimos ao Senhor a proteção, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a você, os novos inscritos do nosso canal, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês e até daqui a pouquinho, onde nós teremos uma live ao meio-dia e também às 18 horas e depois às 22 horas. Amém? Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau!